me arrastando vou, um sorriso de 15 horas e 10 minutos. esconder 15 horas dias que no meu e 10 minutos. o pranto Maravilha, glória a Deus, 15 horas e 10 minutos. Nesse momento nós já estamos aqui com a nossa querida cantora Silvia Brito. É bênção de Deus, Brasil. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Paz do Senhor, pastor Cida, eu tô bem, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui, apesar dos empecilhos, tô muito feliz de estar aqui na rádio, Mãos Unidas, muito feliz mesmo. Maravilha, glória a Deus. De onde você está nos abençoando? Estou aqui de Brasília, Ceilândia. Brasília, e como está o tempo aí, amada, nesse momento? Aqui tá muito abafado, sol quente. Tá uma benção. Glória a Deus, que bênção. Cantora Silvia Brito, Brasília é a nossa capital, não é isso? Do Brasil, Isso. bênção de Deus. Maravilha. Amada, é um prazer enorme, tá? Tá recebendo você aqui na nossa programação. Desde já, gratidão por tudo. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém, Cida, eu tô muito feliz. Oh, aleluia! Maravilha. Vamos embora. Glória a Deus, que maravilha! Estamos aqui de volta com a nossa querida cantora Silvia Brito. Desde já quero mandar um abraço para a mamãe aí da nossa querida cantora, não é isso? Que tá ligadinha conosco, não é isso, amada? Sim, tá conectado ali. Que bênção! Qual é o nome da nossa amada irmã? Rosa, Nossa irmã Rosa. Ô, irmã, gratidão, viu, minha irmã? Gratidão por tudo, que Deus continue te abençoando. Bem, cantora Silvia Brito, nesse momento, mais uma vez, louvamos a Deus pela sua vida, por esse lindo ministério de louvor que Deus colocou nas suas mãos, e queremos dizer a você, fique à vontade, você, nesse momento, está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor, nesse bate-papo abençoado. Portanto, menina, gostaríamos muito de conhecer essa linda história de amor que a menina Silvia tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós quando deu início. nossa, eu lembro que eu aceitei Jesus com medo de ir pro inferno. Sim. Foi mais um medo. Quando eu fui evangelizada, eu tinha um medo, que eu falava, Jesus estava voltando, Jesus está voltando. E eu lembro que foi isso que me impulsionou a buscar o Jesus em 2000. Aí em 2001 eu me batizei. Mas antes disso, desde criança, desde os 9 anos, eu sempre fui para as igrejinhas aqui, as Assembleias de Deus, as pentecostais, aqui do lado. O chamado é desde muito cedo, mas que eu fui me batizar e ter um temor de Deus foi em 2000. Oh, que maravilha, não é isso, minha irmã? Você tomou uma decisão, não é isso? De encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção. Amada, você lembra a sua idade naquela época? Olha, eu tinha 21 anos. 21, quando eu comecei a desejar essas coisas do Senhor, mas desde os 9 anos, mais ou menos, eu já ia para a igreja. Né, desde cedo. Mas desde os 20, foi 21 anos, mais precisamente 21 anos, quando eu desci as águas. Ai, que bênção. Mas ali você sentiu um temor, não é isso, minha irmã? Nesse momento. Foi. Eu sei que o Senhor foi a estratégia que Deus usou para me puxar, foi o temor, foi a volta de Jesus. Né? E antes da época de 2000, eu me lembro que quando chegou o ano de 2000, o povo dizia que Jesus ia vir em 2000. Vocês falavam assim, Jesus vai voltar no ano de 2000. Aí já tinha aquele temor, já tinha o medo, mas naquela época havia muito evangelismo nas ruas. Havia muito senhorzinho, aquelas senhorinhas do coque, que muito temor, e assim elas passavam muito temor. Eu tinha um pouco de medo, né? E eu falava, eu não quero ficar. Foi isso daí a estratégia que Deus usou. Estamos aqui.
Entre altos e baixos, estou aqui, firme e forte. Glória a Deus, que bênção, minha irmã, que você tomou a melhor decisão da sua vida, declarar Jesus Cristo como Salvador. É tão bom, né, menina? Em qualquer lugar que nós estamos, eu sou de Jesus. Eita glória. Não tem como, a gente tem um selo, já tem uma marca. É. Nem no mundo eu me identifico. Eu cheguei a um tempo onde eu pensei, vou procurar um psicólogo, vou tentar tratar, porque eu não consigo deixar Jesus na mente. Né? Eu pensava que ele foi uma lavagem que fizeram na minha mente. Houve um tempo que eu me afastei da presença, eu falei, não quero buscar mais, não quero saber mais de igreja. Aí foi nesse período onde de muita perseguição, até mesmo dentro das igrejas na época, e aí onde eu me revoltei, saí, me afastei, mas o Senhor, a palavra, o Senhor sempre falava comigo na palavra, o Senhor sempre ministrava na minha mente. Tanto é que quando eu me reconciliei no meu quarto. O Espírito Santo de Deus sempre falava comigo. Glória a Deus. Né? Então, foi assim que eu voltei para o Senhor, foi no meu quarto, foi falando com o Senhor, renovei minha aliança. Uhum. Foi sempre o Senhor falando comigo. O Senhor nunca nos deixa, né? O homem pode nos deixar, nos abandonar, mas o Senhor nunca nos deixa. O Senhor sempre está ali. Se a gente for sensível, a gente escuta a voz de Deus. E o Senhor muitas das vezes fala nos detalhes, né? Ele fala nos detalhes. E eu estava muito fragilizada, mas eu discutia às vezes, achava que era coisa da minha mente, eu discutia às vezes comigo mesma. Eu falava, não quero ouvir. Às vezes eu tinha uma indagação, mas a resposta já vinha de imediato. Hoje, com o discernimento do Espírito que Deus nos dá, eu vejo que era o Senhor que trazia a resposta. A gente indagava, mas o Senhor respondia. A gente pergunta e o Senhor responde. Né? Com Jesus não é monólogo, com Jesus é um diálogo. Você fala, se você ficar sensível, você vai escutar a resposta. Verdade. O diálogo dele também vem. Que maravilha. São exatamente 15 horas e 19 minutos. Estamos aqui com a nossa querida cantora Silvia Brito, falando direto de Brasília, Distrito Federal. Cantora Silvia Brito, então esse desejo de cantar, esse dom, esse chamado, essa vocação pelo Ministério de Louvor, é desde bem pequenininha, não é isso? Desde criança, não é isso, amada? Fala um pouquinho para nós. Desde muito cedo. Na verdade, eu pegava a escova de cabelo e ficava em frente ao som, cantando. Uhum. E eu tinha algumas visões. Hoje eu entendo que são visões, mas antes eu não entendia isso. E o Senhor me dava algumas visões que estão para se cumprir, algumas já estão se cumprindo. Mas o Senhor eu pegava o microfone, cantava, às vezes abria a janela, os vizinhos, alguns vizinhos vinham aqui para o portão da minha casa e ficavam rindo de mim. Eu não tinha celular na época, né? Mas se tivesse, estaria gravado hoje. Então, eu sempre gostei, sempre cantei. Eu achava que cantava muito mal, mas assim, sempre cantei com o coração. Glória a Deus. Eu cheguei a gravar eu tenho esse vídeo, não sei por onde, mas eu ainda tenho esse vídeo que eu fiz inscrição pro The Voice uma vez, gravei com um amigo de trabalho, tocou violão, era uma música secular na época, mas esse desejo de cantar sempre teve. E quando na presença do Senhor, o Senhor sempre falou, não pare de me louvar, porque não é sobre voz, é sobre obediência, é sobre adorar ao Senhor, porque Ele é digno, né? E antes eu vi que eu tinha uma voz soprano, Deus mudou minha voz hoje é diferente. E aí eu parei de louvar também por causa disso, mas o Senhor falou, não, eu te quero louvando. Porque o louvor cura, o louvor sara, o louvor transforma. E quando vem da alma, do coração, quando a gente faz com amor para o Senhor recebe e o Senhor emana bênçãos sobre a questão ali ouvindo. Glória a Deus, que lindo, minha irmã. E o desejo de cantar, não é isso, cantora Silvia Brito? É um fogo que tem no nosso coração que não se apaga. E aí,
Sempre tem, assim, pessoas ao nosso redor que tentam impedir, que tentam apagar. Eu não falando do meu caso, não é isso, minha irmã? Que tentaram apagar esse fogo do meu coração, mas não teve jeito, não, entendeu, minha irmã? Não tem, não. E podem até tentar, né? Até tentam mesmo. Pode jogar água, não é isso? Água bem gelada, que não apaga, não. Pode, mas não adianta. Podem falar, essa daí ela não canta, mas o Senhor quer que você cante, então você vai cantar. Se a gente tem um decreto do céu, esse decreto acontece. Acontece, minha irmã. Se o Senhor fala, vai lá e ministra a minha palavra, eu te chamei para ministrar, te chamei para ensinar, te chamei para louvar, não tem como voltar atrás, não tem como recalcitrar contra a aguilhão de Deus. Não tem como. Glória a Deus. Deus é tremendo. O poder de Deus é imensurável. Meu Deus do céu. E hoje nós estamos aqui com a cantora Silvia Brito, falando aí de Brasília. E nós estamos aqui em Minas Gerais, alcançando o Brasil e o mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Nesse momento, gostaríamos de mandar um abraço para a nossa irmã missionária Luciene, que está lá na Itália, não é isso? Aliás, ela reside na Itália, né? Isso há muitos e muitos anos, faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu tive o prazer de estar participando do programa da nossa querida Luciene, missionária direto aí da Itália, bênção de Deus. Aproveitando, quero mandar um abraço também para o pessoal lá do Monte Puciano, enfim, que Deus abençoe todos os nossos amigos, também os pastores, não é isso? Um abraço também para os nossos amigos em Portugal, um abraço aí para o YouTube, meu amigo Pedro Mata, que Deus te abençoe, menino. Um abraço também muito especial, vai para nossa amiga Sandra, também em Portugal, YouTube abençoada, também o nosso companheiro cantor Leandro Viana, aí de Portugal. Bênção de Deus. Inclusive, o cantor Leandro Viana, ele é daqui da nossa região, né, do Vale do Mucuri, da cidade de Teoflotone, meu amigo aí abençoado. Enfim, vamos continuar aqui com a nossa querida cantora Silvia Brito. Amada, e aí? Quando surgiu essa oportunidade de você estar gravando essa canção? Foi tua mão, Senhor. O que te levou a gravar essa canção, minha irmã? Essa canção que tem alcançado vidas, não só aqui no Brasil, mas em vários países. Sim, eu conheci uma missionária quando eu fui louvar no ministério. Nós fizemos uma amizade muito bonita até. Certo. E aí ela já participava de um projeto aqui em Brasília. E aí, juntamente com a Renascer, né? Então ela já participava de algum desse projeto. E aí ela foi me indicando. E aí ela falou assim, não, para te impulsionar, eu gravo com você, porque a minha timidez era intensa. Sério, cantora? Parece, eu sou muito tímida, se possível me esconder, eu faço. E aí ela falou assim, eu canto com você essa primeira vez e depois a pessoa conta e risco. E aí a gente gravou uma música, né, a primeira, que é Eu Só Quero Adorar, cover, Eu Só Quero Adorar, que também tá no YouTube. E aí depois disso, já que ela falou, isso aqui é a primeira vez, é só para me impulsionar. Quando eu cheguei lá, eu até brinquei, eu falei, eu nasci para isso. Glória a Deus! Eu falei, é isso aqui, eu nasci para isso. Eu comecei a sorrir, brincar, e aí depois bateu aquele desânimo, porque assim, existe, nós que somos cristãos, no mundo espiritual, existe uma batalha para que você não faça o ID. Né? Seja através do louvor, da palavra, do ensino, enfim, existe uma guerra espiritual. Verdade. E eu senti um desânimo, falei, não é isso. Eu falei, acho que não, Senhor, acho que o Senhor não tem mais isso comigo, minha voz está diferente. Eu comecei a sentir uns complexos de inferioridade, algumas coisas. Aí eu lembro que o produtor me ligou e falou, bora continuar, tá tendo um projeto aqui, que bacana. O valor vai ser acessível, não pode parar não, vamos impulsionar. E foi me impulsionando e eu estava passando já umas guerras aqui, espiritual, física, emocional, todos os sentidos. Mas aí eu fui impulsionada naquele momento, aí eu orei, fui orar e o Senhor falou, vai, faz a sua parte.
Meu Deus. E aí, quando o Senhor falou para mim, faz a minha parte, aí o Senhor trouxe à memória as promessas dele, né? Porque são nós que tardamos as promessas do Senhor. Para quem está escutando, muitas das vezes Deus fala assim, a pessoa pode falar, mas tal projeto não aconteceu. Mas o que você fez para esse projeto acontecer? Às vezes nós andamos por caminhos ou com pessoas ou por caminhos que travam ou atrapalham a nossa caminhada, ou fazemos algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada. Então, eu decidi não parar, e eu nem posso parar. O que Deus tem comigo, eu posso estar estrupiada, né? Mas eu não posso parar, eu não posso olhar para trás, eu não tenho esse luxo, eu não posso me dar se é que eu posso chamar de luxo, porque o caminho do Senhor é o melhor, é o único caminho que leva à salvação. Você está... desculpa. Como diz o Neemias, não é isso? Você está fazendo uma grande obra e não pode parar. Não posso. A gente não pode se dar aos prazeres, assim, de parar, porque é só ir, é só caminhar. Pode ter pedras no caminho, vai ter pessoas tentando impedir, vai ter pedras, barreiras, vai ter tudo, mas a gente precisa romper. E aí foi a partir disso que eu fiz, preparei o clipe, só que eu não tinha preparado, como eu estava passando muitos problemas, assim, internos, eu estava sem saber que música que eu ia louvar. Eu falei, meu Deus, que música que eu vou louvar? Que música? E até que eu estava na casa de uma amiga que está ouvindo, quero mandar um abraço para os meus amigos que estão ouvindo aí, os pastores, missionários aí, o Bruno, né, o Bruno Ribeiro, que está aí, alguns, a pastora Maria, alguns amigos, a Gabriela, missionária, os pastores que estão aí me acompanhando, os amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sim, amada. E aí o Bruno Ribeiro é da produtora. E ele, depois que ele me impulsionou, eu falei, vamos. Sim. E eu não tinha o dinheiro para gravar. Meu Deus. E agora? Essa parte que eu gosto, sabia? Pra gente acompanhar o mistério. Eu não tinha um centavo para gravar e eu não queria perder essa oportunidade. Só que o Senhor havia falado para mim que ele ia abrir uma porta temporária, só para realizar um propósito. Meu Deus. E assim o Senhor fez. Foi uma porta assim, de umas 3 semanas. Umas 3 semanas só para eu quitar essa dívida. Foi o suficiente só para essa gravação. E o Senhor foi usando pessoas para me abençoar em todos os sentidos desse clipe. Acredito. Maquiagem, o valor, né? O Senhor providenciou uma porta, o Senhor providenciou a maquiagem, a cabeleireira, providenciou a roupa. E muito lindo, né, minha irmã? Muito lindo, né, por sinal. Tá tudo lindo. Eu fiquei aí fantástica. Maravilhosa. Eu me surpreendi, mas tudo isso aí foi o cuidado de Deus através dos vasos. Pastora Cristina que me abençoou, pastora Juliana que me abençoou, pastora Maria que me acompanhou. Então, assim, foi uma galera que Deus levantou assim para me abençoar mesmo. Acredito. E saiu como saiu. E o louvor eu escolhi porque o Senhor... quando eu estava na casa de uma amiga, eu ouvi esse louvor e o Senhor falou comigo, é este aqui. Quando o Senhor falou, me arrepiei inteira. E aí o Senhor falou, eu falei, eu não vou cantar isso, mas essa música é linda. O Senhor falou, você vai cantar o que você está vivendo. Ai, meu Deus. E isso é tão interessante que lá atrás, eu sempre fui muito seletiva com músicas, seja secular, mesmo quando eu estava no mundo, com música secular ou não, ou música internacional. Eu sempre peguei a tradução da música para saber o que eu estou cantando, porque eu entendo desde cedo que a letra da música você está profetizando e declarando. Isso pode trazer bênção ou maldição, ou pode falar com você. Então, naquele dia o Senhor falou assim, lembra que você disse que não ia cantar qualquer coisa, que se não fosse para viver você não cantaria? O Senhor me trouxe à memória isso, coisa de adolescência. Ai, meu Deus. Então, o Senhor falou, você vai cantar o que você está vivendo. E o processo é dolorido, mas eu creio que é recompensador. E às vezes esse louvor começa falando o que a gente sente, né? Tem dias mesmo que são difíceis e a gente não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer dividir.
Verdade. Mas, assim, isso é um processo que nós vivemos para tal feito que o Senhor vai fazer, para algo que o Senhor vai fazer lá na frente. A gente já começa mal, mas no fim, a glória de Deus. No fim, a gente vai dizer que é a mão do Senhor. E aí as outras músicas vão ser lançadas também, né? Tem outros projetos que vai ser lançado agora em novembro, dia 20 de novembro, dia 22 de dezembro, tem as novas músicas, que é só para adorar mesmo ao Senhor. Que bênção. Eba! Então tá chegando novidade, não é isso, menina? Tá chegando novidade. Primeiro o processo, né, que foi dolorido, aí agora a gente vai louvar, adorar. Dia! Imagina, minha irmã. Que bênção. Ai, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor, que nos sustentou, não é isso, cantora Silvia Brito? Por isso, hoje nós estamos aqui. Foi a mão do Senhor. Não tenho dúvida. Foi a mão do Senhor. Glória a Deus. Tudo, né? Teve alguns impedimentos, quero até pedir seus ouvintes, me perdoem. Houve datas onde a gente programou e não houve entrevista, 2 datas, mas aprove o Senhor. Amém. Permitir que acontecesse hoje, para quem está ouvindo, é para você que está ouvindo, né? Que o Senhor venha honrar a vida de cada ouvinte que está ouvindo, venha abençoar você. O Senhor sabe de todas as coisas, o tempo é dele. Eu pedi uma palavra antes de entrar aqui com você, Cida, e o Senhor me deu aqui Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós marcamos 2 vezes, infelizmente deu errado, mas Deus ontem esse bate-papo com a Cida Fagundes, que, meu Deus, eu amei te conhecer por detrás dos bastidores. Você é bênção, você é canal de bênção. E que o Senhor te honre mesmo, cada vez mais e mais. Que os países não sejam limite, para que o Senhor te eleve, amado. A ti também, minha irmã. Em nome de Jesus, a todos nós. Ai, menina, olha, você falou algo, voltando aqui só um pouquinho, você falou algo super importante, que é nós que atrasamos, não foi isso? Que atrasamos a promessa de Deus na nossa vida, certo? Certo. E aí, veio assim na minha memória, são tantos fatos, porque, um exemplo, eu conheci uma pessoa, não vou dizer se é homem, se é mulher, e essa pessoa canta muito bem. Um exemplo, porque nós estamos aqui pelo Ministério de Louvor, certo? Canta muito bem. E aí essa pessoa dizia, eu só vou gravar na gravadora tal, e não vai ser no Rio de Janeiro, citava até o nome da cidade, não é isso? Enfim, e aí, minha irmã, o tempo passou, os dias passaram, as semanas, os meses, enfim, os anos, e até hoje essa pessoa não gravou, certo? Acredito eu que isso tem quase 30 anos, e com condições de gravar, acredito eu que com condições de gravar. Então, às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa não tinha vontade mesmo de gravar? Ou essa pessoa atrasou a promessa de Deus na vida dela? A oportunidade chegou para ela. A oportunidade chegou. Às vezes acontece isso também. Muitas das vezes a gente desvaloriza o pequeno, o simples. Exatamente. E aí a gente menospreza isso, e é justamente ali que Deus quer nos honrar. Porque Deus é simples. Deus é simples. A Bíblia diz que o rico, se ele é rico de dinheiro e tem a presença do Senhor, ele é rico 2 vezes. Então, o simples que tem o Senhor Jesus, ele já é rico. E muitas das vezes as pessoas desprezam a simplicidade, o simples, a oportunidade, ou porque não tem nome. Mas quem faz o nome é o Senhor, no tempo oportuno. Porque... E às vezes ele não só atrasou, como trouxe para si, às vezes, uma barreira. Exatamente. E a voz que Deus deu para essa pessoa é para alcançar vidas. Não 4 paredes no mesmo lugar. Não é isso, minha irmã? Nós não temos mais tempo. Às vezes, quantas vezes falaram, para que gravar? Para que gravar? Dá suas canções para alguém gravar. Mas nós... Eu até pensei isso, falei, Senhor, tem tantas vozes lindas, tem gente que faz uns melismas, assim, maravilhosos,
Mas eu até falei aqui agora há pouco, não é sobre a voz, é sobre o seu legado, é sobre o que Deus tem com você, porque o Senhor, Ele trabalha diferente do que os nossos olhos e ouvidos escutam, olhos veem. O Senhor trabalha diferente. Às vezes é a unção que você carrega. A unção que você carrega na voz, é a presença que está em você, que através disso o Senhor usa para algo. O Senhor é Deus de mistérios. Então, não dá para limitar Deus. Quem limita Deus é nem o diabo vai limitar o Senhor, porque ele conheceu de perto e sabe bem quem é. Que o poderoso, né? O poderoso, então, o grande. Eita, é grande. O Senhor, ele vai estar. É tempo do Senhor levantar os pequenos. Aleluia. É tempo do Senhor, porque muitas das vezes os grandes se corrompem por ser grande, por se achar grande, e às vezes se achar até maior que alguns pequenos, e mais, né, tá num alto nível que não precisa de olhar onde caiu, se reavaliar. E muitas das vezes Deus abate esses. Então tá em tempo do Senhor levantar os pequenos. Eu sou uma pequena. Nós somos. Que o Senhor está levantando. A Rádio Irmãos Unidas pode ser pequeno, mas isso não é nada. O Senhor, de um dia para a noite, pode fazer mudar a nossa. Você só precisa ir lá e fazer. Levantar. Eu fui lá e fiz. E olha que a minha garganta hoje, minha voz, a minha garganta não é a mesma, a minha voz não é a mesma. Antes eu cantava Cassiane, as músicas da Cassiane, os primeiros CDs dela ela tinha uma voz potente, ela e a Aline Barros alcançava até notas muito altas, que até hoje elas não conseguem tanto. Sim. Mas eu conseguia cantar, eu cheguei a fazer aula de canto, e eu lembro que um dia a professora tirou o microfone e falou assim, não, eu quero só ouvir sua voz. Pediu para desligar todos os instrumentos, colocou um fone de ouvido e falou, canta de novo. Aí eu cantei, porque eu só mexi a boca, né? Quando eu vi aqueles vozeirão todos, tipo The Voice, eu só mexi a boca. Só que um professor de canto, ele escuta todas as vozes, ele tem um ouvido apurado. Sim. Então eu lembro que estava uma amiga, nós só mexemos a boca, a gente conversava só com o olhar. Quando alguém abria a boca, eu falava, meu Deus, o que é minha voz perto dessa mulher? Então eu só mexia a boca. Quando o coral começava, eu só mexia a boca. E ela falava, Silvia, Lorena, abre a boca. E eu falava, como é que ela sabe que eu não estou cantando, que eu só estou mexendo a boca? Mas aí, quando ela foi ouvir individualmente, eu lembro que ela falou para mim, você está pronta. Eu falei, essa professora não sabe de nada. Como que eu estou pronta com a voz feia dessa e esse povo cantando aí, tipo o Whitney Houston? Deus, a unção de Deus, né, minha irmã? É coisa de Deus, é só Jesus. Agora, o que o Senhor vai fazer com isso, eu não sei. Só sei que eu decidi obedecer. Amém. É isso aí. Você está na fila, né, minha irmã? Está na fila, e em nome de Jesus nós não vamos sair, não, tá? Podem falar o que quiser, joga água fria na gente, que nós estamos na fila. Vamos permanecer até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, filho, forte. É bom demais, minha irmã. Olha só, cantora Silvia Brito e demais amados irmãos, ouvintes, cantores, youtubers. Se nós, quando eu falo nós, é todos nós, né? Todos que já tiveram oportunidade de adentrar num estúdio para gravar uma canção. Não importa se o estúdio é pequeno, grande, não importa. Enfim, gravaram. Se não tivesse feito isso, como a gente estaria ouvindo tantos louvores abençoados nas plataformas digitais? Não é isso, minha irmã? Sem sair de casa. Isso. Tem um começo, Deus não pula etapas, é uma escada. A gravadora, às vezes, ela está só o início, o importa é não perder a essência. As gravadoras, hoje em dia, elas não podem perder a essência disso, a essência do evangelho. As gravadoras cristãs, não gospel, mas eu digo cristãs, né? Cristocêntricas, elas não podem perder a essência que é Cristo. Maravilha. Porque através disso ela vai abençoar muitas vidas que estão começando, vão dar oportunidade, incentivar, e é Deus que faz o restante.
Verdade. A gente quer visualizações? A gente quer ser reconhecida? A gente quer, mas isso é no tempo do Senhor. Eu não penso nisso, senão a gente pensar nisso, a gente surta. Mas as gravadoras, as rádios, elas começam de um ponto. Exatamente. Né? Então, a gente precisa valorizar as oportunidades. Valorize as oportunidades. Essa rádio aqui, valorize a rádio, valorize o cantor, valorize o amigo, que é simples, né? Valorize o simples. O Senhor trabalha nas coisas simples. E faz do simples o grande. É verdade, minha irmã. Não desista, levanta, não pare, não pare. Glória a Deus, que maravilha. Amém. Bem amada cantora Silvia Brito, fala para nós, minha irmã, algo, eu sei que, algo que você vivenciou ou que contaram para você do sobrenatural do Senhor. Você já presenciou um milagre? Para você contar. Já, minha irmã? Então conta para nós. Eu já vivi um milagre. Tá aí uma coisa que eu quero compartilhar aos ouvintes para não fazerem. Às vezes a gente quer tanta experiência com Deus e quando Deus coloca a gente no estreito, aí a gente às vezes até murmura ou reclama, né? Meu Deus. Então, às vezes a experiência, para você ter experiências, a maioria das pessoas que tem uma experiência forte com Deus tem um chamado enorme, tem um legado grande, né? Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. E eu queria ter uma experiência assim do sobrenatural de Deus. Por exemplo, uma vez eu capotei o carro do nada. Meu Deus. Do nada, não sei como, estava indo trabalhar. Foi o único dia que eu não apresentei a minha saída de casa ao Senhor. Nesse dia eu não orei. Por alguma razão, a minha mente estava perturbada e eu, por alguma razão, não orei. Fui trabalhar e do nada não tinha um trânsito pesado. As pessoas até zombam, né? Falou assim, foi as tartarugas ninja que estavam no trânsito. Porque umas certas tartarugas, do nada me desconcentrou e eu capotei. Só que quando eu capotei o carro, eu ainda consegui desviar de 2 carros, só com 2 rodas. E nesse momento eu consegui clamar o sangue de Jesus. Na hora eu falei, Jesus, eu chamei Jesus por umas 3 vezes e falei, me socorre aqui. E eu tentava segurar o volante, puxar, só que já não tinha mais controle, estava sobre 2 rodas. E aí eu via 2 carros passando e eu só fechei o olho e clamei, e na minha frente estava o poste. E nesse dia, o poste, eu estava vendo a minha cara já no poste. Eu estava de frente para o poste. E aí eu só fechei o olho e clamei Jesus. O sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, tem poder, Senhor. E eu dei um grito. Meu Deus do céu. Que tremendo. Glória a Deus, estamos reconectando aqui, tá? Com a cantora Silvia Brito, contando esse testemunho forte. Oh, meu Deus, mas Deus deu livramento, glória a Deus. São exatamente 15 horas e 45 minutos. Vamos ouvir um pouquinho. Estamos de volta, cantora? Alô? Sim, volta, amada. Enfim, quando você clamou, porque cortou a nossa ligação. Quando você clamou pelo sangue de Jesus, e aí? Sim, cortou tudo? Sim, cortou. Mas pode falar. Então, quando eu clamei, o sangue de Jesus, eu já estava só com 2 rodas funcionando. Né? E nisso, eu tentei controlar com o volante, não conseguia mais, porque já estava nas 2 rodas, tinha 2 carros atrás ainda, e eu só comecei a clamar o sangue de Jesus e o poste na minha frente. Eu só fechei o olho e comecei a gritar, né? O sangue de Jesus, sangue de Jesus. Meu Deus. E eu vi que como se fosse uma mão tivesse dado um tapinha na traseira do carro e afastado ele. E ele capotou atrás do poste. Eu não sei como eu fui parar isso. Meu Deus do céu! O carro era para estar na frente do poste, ele foi parar atrás do poste.
E eu estava quando eu abri o olho, que chegou um monte de gente, assim, eu parei, meu carro capotou em frente a um prédio, e Deus já tinha preparado tudo. Deus sabia, o Senhor muitas das vezes permite você passar por dores, não te isenta das dores, mas Ele te livra no meio do processo. Ele te guarda, Ele é com você no meio do processo. Então, quando o carro capotou, eu estava de cabeça para baixo, o carro estava de cabeça para baixo, chegou 2 pessoas e ficou falando comigo, moça, você está bem? E eu estava assim, lenta, e eu falei, tô bem. Aí ele tirou o cinto. Quando ele tirou meu cinto, eu caí no capô do carro. Ou seja, eu estava tão firme no banco que só o cinto não segura você, não segura seu pescoço, nem pernas. Eu estava tão... Mas ele teve cuidado, amada, na hora de tirar o cinto? Ele só falou, tá bem? Eu estava bem, eu estava catando documentos dentro do carro, eu fiquei desnorteada, né? Meu Deus e ele do falou, céu. você também tá bem, ele tirou o cinto, você consegue se mexer também? Ele perguntou se estava mexendo perna, pescoço, eu falei, então... Ele deixa esses documentos aqui que tá vazando gasolina, sai do carro. Quando eu saí do carro, ele tirou o cinto e eu caí. Aí foi que eu percebi que eu estava de cabeça para baixo. Quando eu saí, já tinha uma psicóloga me esperando. Meu Deus. Já tinha uma psicóloga que ela falou bem assim, olha, eu costumo sair às 5 da manhã para trabalhar. Mas hoje eu fiquei na janela sem entender por que eu estava atrasada para o trabalho. Eu não costumo me atrasar. E ela era muito, muito, muito católica. E ela olhou para mim e falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. E ela continua, porque eu vi Deus, eu vi todo o seu acidente. E eu vi a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então foi o Senhor por nisso. E eu saí sem nenhuma lesão, sem nenhum arranhão. Eu só fui sentir a dor muscular uns 3 dias depois. Ai, meu Deus. E o importante também, não é isso, amada? Ó, por favor, amados, ó, use o cinto, não é isso, minha irmã? Use o cinto. Ai, meu Deus do céu. Não, mas quem está aí ouvindo rádio, muitas das vezes está dirigindo, né? Não deixa o celular tomar sua atenção. Isso é muito importante hoje em dia. Graças a Deus, foi a mão do Senhor, foi tua mão, Senhor, que segurou a nossa menina Silvia Brito. Ai, que coisa linda, minha irmã. Você tem muito que agradecer ao nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Ele te protegeu, ele te guardou, ele te livrou. Ele continua nos guardando, nos livrando de todo o mal. Aleluias. Amada, eu estou aqui visualizando na minha mente, você estava em uma via, não é isso? Existia construções, casas, ou era pista? Eu estava numa BR, só que tinha apartamentos do outro lado da pista. Então, eu peguei um estreitamento de via, peguei um estreitamento e aí perdi o controle. Certo. Perdi o controle e aí eu tentei desviar, eu conseguindo desviar, mas só que quando as 2 rodas levantou, eu já não tive o controle, né? Certo. Foi onde eu vi o poste. Agora eu não sei como o meu carro foi parar atrás do poste. Quer dizer, eu sei que foi a mão de Deus, sinceramente. Mas assim, não dá para explicar. Tanto é que quando os bombeiros chegaram, eu tive que assinar um termo de que eu não ia com a ambulância, né, para o hospital. Eu falei, não, eu tô bem. E aquela psicóloga que estava me esperando, ela fez todo um trabalho psicológico para eu não ter trauma nem nada. Ela falou, sou psicóloga, não, fica tranquila, eu vou cuidar de você. Nesse dia me deu café, fez massagem, me deu remédio. Meu Deus! Foi que coisa! Quando o bombeiro chegou, eu já estava fora do carro há muito tempo. Aí eles falaram, você tem certeza que você não quer ir para o hospital? Eu falei, sim, eu estou bem. Aí ele, você quer que a gente vire o carro para você? Eu falei, por favor. Então eles pegaram o carro que estava capotado, eram muitos bombeiros, e desviraram o carro. E os outros carros que eu consegui me desviar, foi o que desceram para me socorrer. E eles falaram assim, eu vi que você ainda conseguiu desviar dos carros. Eu falei, não foi eu clamei e fechei o olho, né? Porque quando a gente está numa situação, você só Jesus foi dirigiu, né? Tomou conta.
Como sempre. Meu Deus. Amada, e aí? Os bombeiros viraram, né? Enfim. Viraram o carro, fizeram assinar um termo, né, de que eu não ia para o hospital. Eu falei que Certo. estava tudo certo. E ele falou, tá tudo, viraram o carro para mim e ainda me indicaram um mecânico na época e um reboque para o meu carro. E o carro funcionou depois, minha irmã, normalmente? Nesse carro ainda foi uma guerra, porque esse meu carro, ele é do Senhor, eu chamo ele de pretinho de poder, pretinho do poder. Esse meu carro, ele foi para o mecânico, chegou lá, ele ficou, era para ter ficado 30 dias, ficou 8 meses. Meu Deus do céu. Foi uma guerra também, é algo espiritual, assim, também com certeza. Espiritual. Com certeza. Porque esse carro foi consagrado para a obra, né? Então, tudo que... As coisas do céu é um pouco difícil. Porque a gente anda na contramão do mundo, então, por isso que é mais difícil. Mas, assim, graças a Deus, ele tá bem aqui, ainda tô com ele, meu pretinho tá bonitinho. Ai, que lindo! É um menino, gente. Mas tem uma história, as pessoas que olham para mim falam, você ainda tá com esse carro? Eu não tenho apego. Eu entendi. Porque ele é do Senhor, mas você cuida porque ele é do Senhor e é para você fazer a obra, então tá certo. Isso. Exatamente. Tá certíssimo, minha irmã. É um instrumento que Deus colocou nas suas mãos e que você deve cuidar. Até o Senhor falar, Silvia, eu vou enviar outro para você, minha filha. Espera aí. Em nome de Jesus, eu já abençoei até o próximo dono dele. Já tá abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eita glória! Bem, amada, 15 horas e 53 minutos, nós estamos aqui com a nossa querida cantora Silvia Brito, que acabou de relatar aí um fato que aconteceu com ela, e graças a Deus, Deus deu livramento, não é isso, minha irmã? Eita glória! Olha, esse bate-papo, queridos e queridas, vai estar no canal da Rádio Mãos Unidas na plataforma YouTube, tá? Então, não se preocupe, você tá... Ô, irmã Cida, acabei de chegar agora. Oh, que bênção! Olha, continue nos acompanhando e depois você vai lá na plataforma para acompanhar tudinho de novo e deixar aquele like merecido, comentário e enviar para alguém. Amada, fala para nós agora um pouquinho o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus. Você acredita na volta que ele vai vir a essa terra? Sim. Como esse foi um dos fatos que me fez vir para Jesus, né? Como eu falei no início, hoje eu sinto que está mais próximo do que nunca. O Senhor tem cumprido alguns selos e falta pouco. Eu acredito que com a internet a volta do Senhor vai ser mais rápida. Por que você fala com a internet? Porque a internet possibilita que o mundo todo seja alcançado através do Evangelho. Que Jesus alcance ele através das rádios, da internet. E quando isso acontecer, a volta do Senhor acontece. E os sinais estão aí para todos verem, na terra, no céu, na política. Não há contra. A ciência já tentou ir contra a palavra, mas é comprovado que o Senhor é real. Glória a Deus. O Senhor é fiel, é verdadeiro. A palavra dele não é mentirosa. Então você não tem como ir contra essa palavra, ela é verdadeira. Ela é verdadeira e ela tem se cumprido. Então, tá tão nítido isso, mas eu queria até deixar um alerta, se for uma coisa muito importante. Nós que louvamos nas igrejas, levamos a palavra, ministramos por aí, eu tenho percebido que a igreja está dormindo. Uhum. A igreja, ela está em estado de... como se estivesse anestesiada. Às vezes, até para dar glória, as pessoas têm uma dificuldade. Eu acredito que, não sei se é o celular, é como se ela estivesse conectada aqui, sentado na igreja, mas a mente está lá fora, outra nas coisas. Mas você está falando de Jesus, está parecendo hoje que você está falando de uma coisa irreal, distante, sabe? Parece até que você está contando a historinha da carochinha, mas não é. Eu quero deixar aqui para que a igreja, uma palavra para que a igreja se desperte. O Senhor está às portas, mas tem algo mais importante do que ele voltar nos ares e vir arrebatar a igreja. A volta de Jesus é diária.
para cada um de nós. A volta é diária. Hoje eu posso dormir, posso não acordar. Você pode garantir que amanhã você vai estar vivo? Não pode. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você daqui meia hora. Olha, enquanto nós conversamos, a cada 8 minutos um jovem se suicida. Verdade. Entende? Então, Jesus voltou para ele, não, mas o inimigo ceifou ele antes que Jesus o alcançasse. E assim a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, com a salvação. E a salvação, a santidade é diária. A santidade é diária. E a salvação tem que ser conquistada diariamente. As igrejas estão esquecendo de um detalhe. A salvação, amados, você precisa conquistar. O Senhor tem o céu para todos? Tem, mas é conquistado. Aleluia. O céu é conquistado, é tomada a força. Glória a Deus. Então precisa ter renúncia, precisa ter esforço, precisa ter ânimo, porque quando Jesus voltar, aqueles que estiverem aqui, que conhecem a palavra, mas não deram crédito, aqueles que se decepcionaram com o homem e por isso saiu da igreja, aqueles que decepcionaram com igrejas e por isso saiu de Jesus, Verdade. eu quero dizer para você, volte. Volte. Verdade. Volte porque Jesus não te fez nada. Jesus já pagou o preço, ele já morreu na cruz. Jesus, ele já deu o seu melhor provando que te ama. Ele não tem que provar mais nada para você. Glória a Deus. E outra, verdade. o homem pode ter te ferido, mas Deus não te fere. A tua família pode ter te ferido, mas Deus não te fere. Verdade. Glória a Deus. Então volte para o Senhor. Jesus está voltando sim, mas pode voltar para você hoje. E como está a sua vida? Aleluia. Fica aí uma pergunta. Verdade, minha irmã. Amém? Amém. Jesus Cristo está Amém. voltando. Verdade, minha irmã. Glória a Deus. Amada, está quase chegando o final aqui do nosso encontro. Oh, que pena. O tempo passa rápido, hein, menina? Meu Deus do céu. Passou rápido. Ai, mas olha, não desliga não. Desliga não, tá? Deixa eu te falar. Qual é a mensagem que você deixa? Você já acabou de deixar uma linda mensagem sobre a volta do Senhor Jesus para mim e para todos, não é isso? Que nós temos que ficarmos a tempo, porque nós podemos partir qualquer hora, não é isso? Qualquer hora. Isso. Mas qual é a mensagem que você sente no seu coração, que você não pode deixar esse microfone fechar antes que você fale? Eu quero deixar o seguinte: você não precisa de pessoas, nem de ninguém, para ter uma intimidade com Deus. Basta você querer. Basta você querer. Eu andei por lugares, andei com pessoas, e andei por lugares, por igrejas, e eu fui ferida de todas as formas. De todas as formas. Mas o meu Deus, ele pega cada ferida, às vezes até abre para colocar um remedinho e sarar. Sarar de uma vez por todas. Então eu digo para você, não deixa nada nem ninguém tirar a sua vida com Deus. Não deixa nenhuma situação, nem que seja a situação, não espere ficar pronto, não espere deixar o cigarro para voltar para Jesus, não espere deixar o álcool. Venha como está. Você não vai ficar como está, mas você vem para o Senhor do jeito que você está, porque é um processo. Ninguém é liberto do dia para a noite. Libertação é um processo de acordo com o que você se dispõe. Então, quanto maior sua disponibilidade, maior é o compromisso com o Senhor de te deixar preparado para que você possa subir. Então, não deixa nada, nem situação, nem circunstância, nem pessoas, nem relacionamentos tirar o que você tem com Deus. Isso ninguém pode roubar de você. A menos que você mesma possa, você mesma pode se perder. Mas ninguém pode tirar isso de você, ninguém. Ou o que a Cida tem com Deus, ninguém pode tirar. Nem filhos, nem marido, nem esposo, nem família, isso ninguém pode tirar. E o que Deus tem com a Cida Fagundes, ninguém pode tirar. Amém. Assim, o que a Silvia Brito tem com Deus, ninguém pode tirar.
E o que Deus tem comigo, maior ainda, Ninguém. porque a palavra do Senhor vai Pode dizer ser. que Ele me escolheu antes. É. Antes que eu fosse gerada, o Senhor já havia me escolhido. Eu não estou aqui porque eu quero, porque o mundo é atrativo, o mundo é gostoso. O mundo não é Glória a ruim. Deus. O mundo tem prazeres carnais e a carne não se converte. Né? A Bíblia vai dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque a gente está sempre em guerra contra a carne. Mas se a gente se dispõe para o Senhor nos dá força para matar a carne, o Senhor nos dá força para ser liberto, o Senhor nos dá força para suportar os processos pode vir quente, mas a gente está fervendo no Espírito, no fogo do Senhor. Você vai passar pelas águas, elas não te submergirão, vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar, vai passar pelo vento, ele não vai te carregar para lugar nenhum, a menos que seja o vento do Espírito Santo. Então, quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. Mas você que não conhece a palavra, eu digo para você, é tempo de se conectar com Deus. Não é mais tempo, não tem mais tempo a perder. Para de olhar para a vida do outro, do pecado do outro, o erro do outro. Olha para você, olha para o seu espelho, vê o que você precisa mudar em você e chame Jesus. Chame Jesus para a sua vida, chame Jesus para a sua casa, chame Jesus para o seu problema, chame Jesus para o seu casamento, chame Jesus no seu trabalho. Chame Jesus para andar com você quando você estiver dirigindo, chame Jesus. Eu contei o testemunho que eu falei que no dia que eu não apresentei ao Senhor, eu sofri um acidente. Ou seja, Jesus está comigo o tempo todo, e o inimigo, ele está ao derredor o tempo todo tentando achar uma ocasião para te derrubar, para romper aquilo que o Senhor tem com você, aliança. Mas o Senhor, ele é íntegro e fiel, e ele não te abandona. Ele não sai do barco, a menos que você lance ele fora. Jesus, ele não solta a sua mão. Então, eu digo para você nesta tarde, em nome de Jesus, o que falta para você colocar a sua vida diante do Senhor? Não olhe para as falhas da Silvia Brito, para as falhas da Cida Fagundes, para a falha do Silas Malafaia, da cantora tal, o pastor tal, a gospel Joelma, não sei o que. Não, olhe para você, a salvação é individual. É você e Deus. Ninguém vai subir com você para o céu. Ninguém. E do caixão, você também não leva ninguém. Você vai sozinho para o caixão. Do mesmo jeito que você veio nu, você volta nu. Verdade. Você volta sem nada, você não leva nada. Você não leva dinheiro, você não leva esposa, nem filhos. Você não leva nada com você. Mas aquilo que você vive com Deus, isso aí você leva para a eternidade. Porque a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Meu Deus. É essa mensagem que eu quero deixar. Quero agradecer também imensamente. Eu estou amando aqui conversar com você. Você é bênção do Senhor. Oh, minha irmã, nós é que está aqui amando, que bênção. Glória a Deus, tendo esse privilégio de estar aqui com você. Você é uma cantora abençoada, uma belíssima voz e também com esse dom maravilhoso de ministração. Menina, grava vídeos lá na plataforma, tá? Eu vou gravar isso. Olha, essa minha conta do YouTube, a Silvia Brito, Sim. o Senhor me deu em 2007. Olha só, em 2007, estamos em 2025. 2007, porque eu falava assim, eu vou gravar vídeos, vou gravar pregação, mas a minha timidez me impediu, e eu deixei com que ela me impedisse. Chegou a hora, ou seja, minha como irmã. eu falei aqui, né? Como eu falei, a gente mesmo que atrasa. Então, eu também me atrasei muitos anos. Hoje eu estou sendo impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, porque chega um tempo, Deus é tão fiel na nossa vida, que chega um tempo que o Senhor fala assim, ó, eu prometi e eu sou fiel para cumprir. Então, eu vou empurrar a abençoada da Silvia para ela fazer isso aqui. Vou usar um vaso aqui para colocar ela no lugar certo, na hora certa, porque eu sou fiel. Então, eu acredito que eu estou vivendo esse momento. Exatamente. Chegou o tempo, minha irmã. Olha, as mensagens que Deus vai colocar no seu coração vai alcançar muitas e muitas almas, muitas e muitas vidas, muitas e muitas mulheres, homens, crianças, jovens que serão abençoados, minha irmã.
Em nome de Amém. Jesus, viu? Amém. Glória a Deus. Você Eu tem esse recebo. chamado, você tem esse dom, sabe? Isso é o que Deus te deu. Igual você acabou de falar, ninguém tira, não adianta chegar. Ai, Silvia, para com isso. Não adianta. Ô, Cida, fica quieta. Foi Deus que deu para Silvia. Você entendeu, minha Foi. irmã? Sim. Vai ter gente que vai ter um outro dom, um outro talento, não Exatamente. inveja o seu próximo, não inveja o que o outro tem, porque às vezes Deus tem mais para você, e a inveja é um dos motivos que atrasa a vida de muita gente hoje, ela atrasa a vida de quem tem e de quem recebe a inveja. Então eu digo para você, o que Deus tem com você é único, assim como o seu DNA é único. Então o Senhor vai florescer na sua vida se você permitir. Amém, minha irmã, em nome de Jesus, entendeu? Então, menina, chegou o tempo, olha, a gente já convido você para conhecer o trabalho da cantora Silvia Brito na plataforma YouTube, não é isso, minha irmã? Isso. Logo, logo vai ter aí mensagens, pregações, testemunhos, entendeu, minha irmã? Falando de Jesus, eita glória, o nome do Senhor sendo glorificado, oração. É muito bom, minha irmã. É muito bom. E eu tenho certeza que já é bênção, em nome de Jesus, o trabalho, o ministério da cantora Silvia Brito, em nome de Jesus. Amada, me diga uma coisa, minha filha, como eu faço para encontrar você no Instagram, menina? No Instagram tem lá Silvia BTO, que é mais fácil de achar, ou Silvia Brito. E no YouTube também, Silvia Brito. Silvia Brito. Vai ter lá no mês que vem, nova música que eu vou estar lançando, é um novo cover, em novembro e dezembro também um novo cover. Amém. E aí, ano que vem, em nome de Jesus, já é algo autoral. Amém, glória a Deus. Compositora Silvia Brito, que maravilha. Eita glória. Olha, e lembrando, amados, quando você chegar no trabalho lá na plataforma YouTube, por favor, assista o vídeo até o final. Até o final. Deixa o like, o comentário, inscreva no canal, tá? Toca lá o sininho, gente, e envia para alguém. Aí você pode dizer assim, ai, Mancida, mas eu não tenho tempo para assistir um vídeo de 5 minutos. Então, procura um vídeo menor, um vídeo de 3 minutos, não é isso? Mas assista até o final, tá bom, amado? Para que o seu abraço, a sua inscrição fica no trabalho. Porque se você não assistir até o final, não fica, não é isso? Isso. Gente, compartilha com amigos. Às vezes tem alguém que precisa de ouvir uma mensagem, um louvor. Compartilha a entrevista aqui que vai estar disponível, né, no site Mãos Unidas, não é isso? No canal da Rádio Mãos Unidas. Isso, no canal, compartilha essa entrevista, nos ajude também a impulsionar, né? A gente sabe que cover, quem está cantando não está ganhando nada com isso, não estamos ricos, viu? Uhum. Nosso intuito nem é esse, é fazer o ID mesmo, é fazer obedecer. Esse é o nosso ID com o Senhor, obedece, e o Senhor é quem faz a obra do Senhor, mas seja um canal, seja um impulsionador da nossa obra, seja um abençoador da obra, você quer nos abençoar, compartilha, segue, se inscreve, clica no sininho, né, faz um comentário. Isso. E um comentário abençoado, viu, amado? Viu, meu querido, minha querida? Não escreva lá, lindo, maravilha. Olha, é bom, tá? É muito bom, mas não é melhor você escrever um comentário assim com várias palavras, porque para dar engajamento. Aí a plataforma pega o vídeo e envia para outras pessoas, porque dá engajamento no trabalho. Às vezes, muitas pessoas entram no nosso trabalho, enfim, escreve lá, top, legal. Olha, não é. Fala que o cenário é bonito, fala que a rua é bonita, mas fale sobre o vídeo, entendeu? Que é muito importante, viu, amados? E quando for ouvir um vídeo, se for um clipe, não escuta menos de 1 minuto. Exatamente. A partir de 1 minuto, porque quando menos que isso, a plataforma entende que você não gostou. Exatamente. Então, assim, escuta no mínimo 1 minuto.
né, para ouvir pelo menos boa parte da letra também, ser alcançado e ser abençoado. Em nome de Jesus. Eita glória. Que bênção. Aí depois que vocês assistirem, ainda tem isso, né, amada? Depois tem que assistir o vídeo, gente. Aí depois que você assistir lá, a metade do vídeo, se não tiver tempo, aí depois você dá o like, viu? Tem esse segredinho também, que é bom, sabe? Depois que aí dá o like, aí o robozinho vai dizer, gostou do trabalho da menina. Eita glória. Maravilha. Amada, e Facebook? Você tem Facebook? Tenho, mas o Facebook eu não trabalhei a divulgação dele ainda não, mas é Silvia Brito também. Maravilha. Eu ainda estou trabalhando a divulgação dele, mas tem Silvia Brito no TikTok, Silvia Brito no Kawaii, Silvia Brito no YouTube, Silvia Brito no Instagram. Que maravilha! Em todas as plataformas digitais também, a sua canção, esse cover abençoado, a gente encontra, viu, pessoal? Sim, não é isso? Foi a tua mão, Senhor, sim, toda nas playlists, todas as plataformas já estão aí, adiciona a playlist, curte, escuta, envia para o amigo, escuta no carro, né, escuta a programação da rádio no carro, onde estiver no celular. Eita glória! Compartilha. Amém, glória a Deus. Amada, agora me diga uma coisa, minha filha. Aí tá aí a nossa irmã, assim, dirigente do ciclo de oração, dirigente da mocidade, diretoras de escola, não é isso? Que está ouvindo a programação ou que vai adentrar aí nas suas redes sociais e fala assim: eu gostaria muito de convidar a cantora Silvia Brito para estar aqui ministrando e cantando para os jovens, não é isso? Dando uma palavra de incentivo, enfim. Como faz para entrar em contato com você? Agenda, minha irmã, o contato de agenda. Olha, tem o meu e-mail, que é silviabto@icloud.com. Silvia Beth, bola, tatu e de ovo. silviabto@icloud.com. Telefone, que é o 61986243326. Esse é o telefone comercial. Maravilha. O WhatsApp, de preferência o WhatsApp. Certo. E me diga uma coisa, minha irmã, a sua mala tá pronta, minha irmã? Olha, o Senhor vem falando isso aí, para me arrumar a mala. Que bênção! Glória a Deus! Vou aprontar a mala já. Em qualquer parte do Brasil e do mundo, amado, se você sentir no coração, convida aí a nossa irmã, a cantora Silvia Brito, para ir até a sua cidade, até o seu estado, até mesmo em seu país. Outra coisa, em fazendas, sítios, não é isso, minha irmã? Casamento, sim, aniversário. Sim, meu nome é pronto, né? Se for para adorar o Senhor, o meu nome é pronto. Amém, amém. Amado, olha, muito bom estar aqui com você, mas não desliga porque você vai finalizar o nosso bate-papo orando por todos nós, nos abençoando em nome de Jesus. Desde já queremos agradecer a todos que estão aí conosco, tá? Agradecer a sua família, que Deus continue abençoando, viu, amada? O ministério, tá bom? Seus amigos, todas as mãos e todos os corações, eita glória, que te ajudou, tá? Que vem te ajudando, que Jesus continue abençoando poderosamente. Em nome de Jesus, e que venha mais e mais projetos abençoado e abençoador. Eu recebo, Cida, eu creio que esse aqui é um dos canais de promessas de Deus na minha vida. Para orar agora? Fique à vontade, amada. Ou se você sentir em falar algo mais, fique à vontade também, tá? Não, você está em casa. Eu quero orar por você que está aí ouvindo, que está no carro, em casa, pelos meus amigos, pela rádio, Mãos Unidas, amém, que pela Cida, o esposo, a família, né? Amém. Eu quero apresentar vocês em oração, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha falar mais alto no coração de vocês, vocês venham fazer uma reflexão diária e constante sobre quem é você para o Senhor, o que Deus pensa a seu respeito, o que eu posso oferecer mais para o Senhor, o que eu posso fazer para agradar ao Senhor. O Senhor não despreza nem o copo com água que você leva para um obreiro na igreja, nem uma oferta que você faz, seja para um irmão missionário, as missionárias.
eu sou missionária do Senhor. Aleluia. O Senhor não despreza. Tudo que você faz, o Senhor está atento a tudo que você faz, a oração que você faz. E a gente precisa apenas se fazer uma pergunta: como que eu estou, Senhor, diante do Senhor? O Senhor se agrada de mim? O Senhor me escuta? O Senhor me vê? Aleluia. O que eu posso melhorar? Porque para o patrão, muitas das vezes a gente tenta melhorar, até para ter um salário mais alto. Mas a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Ou seja, se você se santifica, pode ter certeza que você tem galardão, você tem salvação. Mas se você não faz isso, você vai ter o seu salário. Obrigada, Jesus. E o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, analisa. Se você faz para o homem que é indigno e pecador, aleluia, então o que merece Deus? Se você se apresenta diante de um juiz com temor, aleluia, com decência, glória a Deus, como que se apresentaria diante do Senhor? Oh, aleluia, glória Fica a Deus. essa reflexão. Amém? Que o Senhor vai falar com você, que você venha ter um encontro particular. Obrigada, eu profetizo Jesus. que todos os ouvintes venham ter um encontro particular aleluia. com o Senhor. Obrigada, Senhor. Um encontro venha ser tocado, venha ser renovado. E eu começo a minha oração profetizando sobre a sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, cada vida que está ouvindo, Pai, se há alguma família, Pai, sobre pressão maligna, se há alguma família, Senhor, vivendo em cativeiro. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, se há alguma família, Senhor amado, alguma criança nesta tarde, ainda que ela não esteja ouvindo, Pai, que o poder do Senhor, Pai amado, venha alcançar e venha libertar. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar, Senhor, as famílias de Minas. Visita Minas por inteiro. Senhor amado, visita, Senhor amado, Minas por inteiro. Visita, Senhor amado, os lugares, Senhor, mais obscuros, onde o homem não pode ir. Aquilo que estiver em oculto. Deus de poder, Deus de glória, eu te apresento. Visita essas vidas, visita essas famílias. Pai, entra com libertação, entra com mudança, entra com salvação, Pai amado. Entra com renovo, visita as mentes que estão cativas e quebra as cadeias, quebra as correntes, Pai. Em nome de Jesus, entra com salvação nas famílias, Pai, restaura as famílias que têm se perdido, restaura a comunhão nas igrejas, Senhor amado, do Brasil e do mundo. Senhor amado, visita todos os países que estiverem ouvindo, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, visita nosso governo, visita, Senhor amado, nossos governantes, nossas lideranças espirituais, Senhor amado, e materiais, nossas lideranças governamentais. Em nome de Jesus, vai lançando por terra, Senhor amado. Pai, toda potestade, Senhor, e principado que tem impedido da igreja avançar, que tem impedido da igreja, Senhor, romper. Em nome de Jesus, que tem impedido dos missionários, Senhor, visita os missionários pelo mundo. Da tua filha, Senhor. Para eles, Pai, seja o escudo deles, seja o escudo, Senhor, dos missionários do Brasil e do mundo. Pai, seja o escudo, Senhor amado. Muitos têm perdido a vida. Muitos têm perdido a vida pelo teu nome. Eu quero que o Senhor os alcance. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Eu te peço nesta hora, usa tua filha como um canal, sopra o nome dela, sopra a Rádio Mãos Unidas, Senhor, nesta terra, sopra, Espírito Santo de Deus, o teu nome. Pai, visita as nações, Pai amado. As nações, visita a Coreia do Norte, porque o Senhor me deu um sonho com a Coreia do Norte, onde muitos são oprimidos, não podem mais clamar, não podem te adorar, não podem ler uma palavra, são impedidos de te buscar. Mas, Senhor amado, envia, Senhor amado, anjos do Senhor para guerrear em favor do reino de Deus, em favor do reino de Deus. É chegado o tempo, é chegada a hora, Senhor, e
eu quero clamar, Pai, com essa oportunidade que o Senhor me deu, Senhor amado, eu não quero outra coisa, Pai, além do que o Senhor alcance as vidas, alcance vidas nesta hora, Senhor, com salvação, com libertação, aonde houver pedofilia nos lares, Pai, que esse demônio venha cair por terra, aonde houver prostituição nos lares, Senhor, que esse demônio venha cair por terra, aonde houver opressão, Pai, que não haja feminicídio, Pai, esse demônio que tem destruído mulheres, em nome de Jesus, que venha bater em retirada, em nome de Jesus, Pai, os vícios, eu declaro a queda dos vícios, eu declaro em nome de Jesus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a queda da Babilônia, Pai, nas igrejas, nos altares, Senhor, no meio do teu povo, entra com despertar. Aquece o coração dos que já estão com o coração gelado. Aquece nessa hora aqueles que estão com o coração entristecido. Pai, porque foi ferido. O Senhor não os feriu, foi o homem que feriu. Pai amado, que o Senhor venha ferir. Pai amado, Deus querido, eu te louvo. Eu te louvo, Pai, te agradeço porque eu sei, Pai amado, que a oração do justo vale muito os seus efeitos. E eu sei que o Senhor há de alcançar qualquer vida que tiver no quarto agora, seja em Brasília, seja em outros estados, em Portugal, Itália, Ásia, em Minas, onde quer que esteja agora, você que está em opressão, eu dou uma ordem ao inimigo que está te oprimindo, o espírito da opressão, espírito do suicídio, espírito da depressão, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, bate em retirada agora, você que pensava em tirar a vida de alguém, ou você que pensava em tirar a sua própria vida, ou dentro bate em retirada agora, solta essa vida, em nome de Jesus, toda escravidão maligna, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos que estão ouvindo. E todos os que vão ouvir, Senhor amado, venham ser alcançados. Pai, que essa oração não venha ficar só por aqui, porque que ela venha ecoar, Senhor, no mundo espiritual, alcançando outras vidas. Em nome de Jesus, abençoa a Cida, Pai, o esposo dela, Senhor amado. Abençoa, Senhor, a família, filha. Abençoa, Pai, esta rádio, Senhor amado, que me abriu portas e tem abrido porta para outros cantores, Senhor amado. Eu quero deixar a bênção do Senhor sobre ela como profetisa do Senhor, Pai, que a bênção do Senhor vai alcançar ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor venha permitir ainda eu conhecê-la pessoalmente, dar um abraço, Senhor, nesta mulher, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, Pai de Cida. Deus te abençoe. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que maravilha! Oh, glória! Aleluias! Gratidão, Senhor! Que tarde maravilhosa, hein, menina? Meu Deus do céu! Só vitória, só bênçãos, cura, libertação, transformação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Cantora amada Silvia, cantora, compositora, missionária, né, pregadora da palavra de Deus, Silvia Brito. Gratidão, viu, minha irmã? A palavra é essa, gratidão pela tua vida, por esse lindo ministério que Deus colocou nas suas mãos, pela sua família, por todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém, minha querida? Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Viu? Só gratidão aqui também. Só gratidão pela sua vida, pela rádio. Amém. Pelos meus amigos aí que estão somando aqui comigo. Continue somando. Amém. Né? Adiciona aí essa rádio aí como mais um canal de comunicação. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Olha, agora nós vamos ouvi-la, gente. Silvia Brito, foi a tua mão, Senhor. E daqui a pouquinho a gente volta. Ô, glória! Glória a Deus. Aleluias! Até pra respirar.